Vamos começar oficialmente. Vamos lá, então. Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas. É com grande alegria que eu dou aqui início à banca de defesa de mestrado do meu orientando Frederico Negrini Silva, o Fred, que hoje vai, então, defender o trabalho por ele mesmo intitulado Sincronicidade e Presciência em Duna. Um trabalho muito bonito e que nós vamos ter aqui hoje a oportunidade de contar com a leitura, com a análise, com as reflexões trazidas por uma banca maravilhosa, uma banca que é um prazer muito grande poder trabalhar com essas pessoas, que são o professor Alexander Meirelles da Silva, da Universidade Federal de Catalão, a professora Karen Volabeth, da Unesp. Muito obrigado desde já começo agradecendo ao Alex, a Karen, pela leitura que fizeram, pelas provocações que com certeza trarão, né, neste momento, porque é o momento disso mesmo. Então, agradeço desde já a banca que vai avaliar o trabalho final do Fred, que vai avaliar a conclusão, né, dessa etapa no trajeto dele. Tá? E como eu havia dito anteriormente, antes de começar a gravação, eu vou passar primeiro, então, a palavra para o Fred, para ele fazer uma breve apresentação do trabalho dele, principalmente para quem está assistindo ou ouvindo esta banca, tá? Para contextualizar para as pessoas, a banca, os membros da banca, o professor Alex, a professora Karen, já leram, já conhecem o trabalho na íntegra. Então, a apresentação do Fred realmente é para assistência. Então, Fred, a palavra é sua. 10 minutinhos aí, tá? Oi, gente, tudo bom? Como o Cido falou, vocês estão me ouvindo, né? Tá. Como o Cido falou, eu vou fazer mostrar basicamente, assim, bem simples, assim, sem muitas complicações aí, só para quem não está, talvez, familiar com o tema, né? Então, eu tinha feito uma apresentação no Sena, e aí eu vou compartilhar para vocês aqui só. Não vou passar por todos os pontos, tudo bem? Vocês estão enxergando? Certo? Tá, então esse aqui eu recomendo é o Prezi, não sei se vocês conhecem, é bem mais legal que o PowerPoint, mas vamos lá. Então, primeiro para quem não conhece, né, Duna é uma série de ficção científica aí, né, muito importante para a ficção científica no geral, e ela é característica de uma fase na ficção científica que dialoga muito com o momento da contracultura norte-americana, o momento dos hippies, né, os anos 70, Woodstock, etc. Então, ele vai trazer essas concepções, né, a obra, a série em si, vai trazer essas concepções que foram fortes durante esse período, né, dentro da perspectiva da ficção científica, né, então vai trabalhar aí com ideias que fogem um pouco do que a ficção científica estava acostumada até então, né, vamos colocar assim, de uma maneira, em que sentido, né, que a gente vai trabalhar isso, né, a Duna vai partir para uma visão mais orgânica da natureza e do universo, né, e da própria ciência, e não tanto máquina, né. Então, isso é algo que é bem importante para o Duna, né. Então, para quem não conhece, nunca ouviu falar de Duna, etc., vamos pensar, eu sempre gosto de comparar pensando em Matrix. Então, a gente assiste Matrix e vê lá o ser humano escravizado pela inteligência artificial. Isso em Duna é um pressuposto que já aconteceu no universo de Duna 10 mil anos antes de começar o primeiro livro, né? E então, o ser humano foi escravizado pelas máquinas, pela inteligência artificial, tanto como o slide aqui está mostrando para vocês, mas através de um programa genético,
né, ele conseguiu se desenvolver para poder adquirir certas características que as máquinas tinham e poder, portanto, né, se livrar dessas amarras, né? Então, a gente tem algumas ordens que são importantes aí para Duna, alguns grupos de seres humanos que desenvolveram certas habilidades, como os Mentats, né, que tem um supercomputador no seu cérebro, né, a mente deles consegue computar de uma maneira muito mais intensa e precisa do que a inteligência artificial. E a gente tem também uma ordem extremamente importante, por exemplo, que são as Bene Gesserits, que é uma ordem matriarcal, que é responsável exatamente por esse embrenhamento genético aí da humanidade nesse passar de tempo. Elas têm esse programa genético e elas também cuidam de toda a parte, digamos assim, mitológica, dos mitos dessa humanidade, né? Elas que cuidam dessa humanidade no campo mítico, né? Digamos assim. Então a gente tem, no começo do primeiro livro, a gente tem um universo que é um império, né, intergaláctico, né, e esse império inteiro depende da produção de uma substância, que é a especiaria. E essa substância é uma droga que, quando utilizada, permite a pessoa que tomou experimentar uma transcendência da sua consciência em relação ao espaço-tempo, né? E por que essa droga ela é totalmente fundamental para o universo? Porque ela é o combustível que permite as viagens interplanetárias, as viagens espaciais. Então, um piloto que vai transportar uma nave de Duna, ele precisa estar no transe da especiaria para poder encontrar esse caminho dentro da dobra e levar a nave para esse outro planeta sem se perder, né, nesse caminho. Então, ele precisa está vendo o espaço-tempo numa perspectiva muito mais ampla, e essa droga permite isso, certo? E aí a gente já vê o diálogo com a contracultura, né, nos anos 70, com o movimento hippie, né, o uso de LSD e de outras substâncias aí, né, que o Frank Herbert acaba fazendo, né, uma metáfora, e também com o petróleo, né, na época, porque era o único combustível que movia todo o capitalismo até então, né. Então, aqui eu já falei sobre a humanidade versus máquinas. Eu vou passar isso aqui porque era mais uma questão para a apresentação do Senna, né? Eu só acho que ficou bonito tanto esse preze meu que eu coloquei ele aqui para a gente ver. E aí, né, como eu falei da especiaria do espaço-tempo e a consciência. Então, a consciência e a relação da consciência com esse quantum espaço-temporal é fundamental para poder entender Duna, né? E a nossa relação dentro desse espaço-tempo, certo? Então, o que isso me levou, eu sou apaixonado por Duna há um bom tempo, né? E isso me levou a questionar algumas coisas, né? Nossa, né? Consciência, espaço-tempo, o que lida com isso? E aí que eu fui sempre gostei também da psicologia junguiana, e aí que eu encontrei o conceito da sincronicidade, e que eu vou falar sobre ele já, e o quanto ele aparece e dialoga com a obra do Duna, né? Então, mas para entender a sincronicidade, primeiro a gente precisa entender quais são as principais tecnologias que a obra Duna traz. Como eu falei, Duna é uma obra que vê as coisas de uma maneira mais orgânica. Gente, se eu estiver me alongando muito, você me avisa, viu, Cido? Porque eu acabo, às vezes, perdendo a noção. Bom, então, essas tecnologias não vão ser necessariamente tão mecânicas. Então, ele vai pensar numa tecnologia mais biológica. O próprio Frank Herbert, ele era ecólogo, né? Então, a gente tem, por exemplo, os planetólogos no Duna, que são pessoas que entendem todo o ecossistema de um planeta inteiro, todas as suas micro-relações, né? E também a engenharia genética, como eu já falei, né, das Bene Gesserits, por exemplo. E elas desenvolvem, com o tempo, uma capacidade, elas engendram essa capacidade na humanidade, vamos dizer assim, essa capacidade já existia, ela só é amplificada, né? Que é a presciência, que seria uma capacidade de observar diversos futuros e passados, né, não manifestos, e de uma maneira prever esses acontecimentos, né. Então, a presciência é uma habilidade que é geneticamente desenvolvida na obra de Duna, né, e as Bene Gesserits que vão gerar esse fruto para a humanidade, né. E
esse estado de perceber o espaço-tempo numa outra perspectiva está diretamente relacionado com uma distorção, ou digamos assim, uma desconstituição do fenômeno do princípio da causalidade, certo? Porque quando a gente imagina a causalidade, a gente imagina uma ordem numa linha de sequência de eventos que acontecem em cadeia, né? Por exemplo, um jogo de bilhar, que é o exemplo mais claro quando a gente fala sobre causalidade. A gente vai ter uma bola, essa bola vai bater numa outra bola, a partir de uma força que eu imprimi nessa primeira bola, e essas forças vão se seguindo em sequência no espaço-tempo, de A para B, de B para C, e por aí vai. Quando você lida com uma ideia como a da presciência, de que você agora, no momento presente, é capaz de vislumbrar um acontecimento que se desdobra num futuro, né, a noção de causalidade já não é capaz de explicar esse tipo de fenômeno, né? Porque como o futuro estaria provocando e causando o passado, você acaba entrando em paradoxos, né? Certo. E aí, para falar sobre sincronicidade, a gente precisa falar sobre psicologia analítica, precisa falar sobre Jung e precisa falar sobre inconsciente coletivo, né? Então, a sincronicidade, ela é, de fato, uma maneira também de explicar o inconsciente coletivo, como que a gente tem essa relação interconexa de símbolos na humanidade, através de uma não localidade, né, de um fenômeno que não está preso ao espaço-tempo, né, que é o inconsciente coletivo. Em Duna, quando você toma a água da vida, que é a substância da especiaria, no seu substrato mais intenso e poderoso, se você sobreviver à experiência, né, você é capaz de adquirir as memórias ancestrais de todas as entidades que geneticamente já estão relacionadas a você. E não só, né? Mas aí já é mais para uma análise mais fundo, né? Quando a gente chega no quinto e no sexto livro, a gente vê que essa relação genética também não é necessária, né? Porque aí no quinto e no sexto livro, as Bene Gesserit já conseguem passar essas memórias simplesmente por se interconectar, né? Mas aí já é um outro ponto que acho que não vale a pena eu abordar aqui, senão vai ficar muito complexo, né? Aqui era uma citaçãozinha de Duna que o Paul, eu não lembro de qual livro é esse, na verdade, eu acho que é do Filhos de Duna, em que está falando sobre o Paul Muad'Dib, que é o personagem principal do primeiro livro, né, e do segundo, né, e de como ele conseguiu entrar em contato com esse reservatório de inconsciente de todas as memórias, né, que estão interrelacionadas aí nos véus do tempo. Acho que a partir da noção do inconsciente coletivo, das memórias ancestrais, de como Duna se caracteriza bastante e escreve uma ficção científica a partir dessas noções junguianas, e isso eu demonstro bastante no meu primeiro capítulo, né? É importante a gente entender o quão relevante também se seguem algumas noções depois que a física vai estabelecer a partir do pensamento junguiano. Então, a sincronicidade é um trabalho que é fruto do Jung, mas também é fruto de uma relação do Jung com o Wolfgang Pauli, que é um físico quântico, e que contribuiu muito para a feitura desse trabalho do Jung, né? E aí depois eu uso bastante um outro físico, que é o David Pitt, né, que ele tem mais de um livro inteiro sobre a sincronicidade, discutindo esse princípio de uma maneira metafísica mesmo, né, vamos dizer assim, especulativa, né, de como esse princípio da sincronicidade pode ser observável em diversas manifestações da natureza, né, e isso me ajuda a fundamentar, né, o meu argumento de como Duna também dialoga com a ideia de sincronicidade para poder definir essa habilidade genética que é a presciência dos Atreides, né? No caso, os Atreides são, digamos assim, herdeiros, né,
de uma casa nobre de Duna, né? E é essa casa que acaba sendo possuidora desse poder da presciência num nível mais forte, né? E eles, todos os livros de Duna acabam perpassando aí, digamos assim, as aventuras, né? E os feitos dos Atreides, né? Que possuem a presciência nesse nível mais forte. O Paul Muad'Dib, que eu falei, é um personagem principal, ele é filho do Duque no primeiro livro, né? E aqui são algumas citações do Jung, e essa é relativamente importante para a gente entender a relação do inconsciente coletivo com a projeção de potencial de manifestação futura da presciência. O que eu quero dizer com isso? Talvez eu tenha falado complicado, mas é interessante, eu vou ler essa citação para ficar mais claro para vocês. Chamamos o inconsciente de um nada, e, no entanto, ele é uma realidade impotente, ou seja, impotencial. O pensamento que pensaremos, a ação que realizaremos e mesmo o destino de amanhã que nos lamentaremos já estão inconscientes no hoje. Né? Ou seja, os potenciais do futuro já estão presentes aqui, né? Então, um acesso ao inconsciente coletivo, e, portanto, quando você usa a especiaria e acessa as suas memórias ancestrais, você está acessando também esse potencial, né, do fluxo do todo de se manifestar no futuro, né? Então, é aí que existe essa relação. Então, aqui eu explicaria para vocês exatamente como funciona o princípio de sincronicidade, mas eu acho que o tempo vai ficar meio apertado, então só vamos entender que a sincronicidade, ela diz respeito em termos simples, né? Uma manifestação de um conteúdo que existe no inconsciente e que, de uma maneira não causal, se manifesta na realidade, como, por exemplo, um sonho premonitório. Né, todo mundo já deve ter tido pelo menos um sonho premonitório na vida. Né? Nossa, eu sonhei que eu ia acontecer tal coisa. E aí, às vezes, o sonho é uma coisa bem maluca, assim, que nem parece aquilo, mas quando acontece a coisa na vida, você fala, nossa, tem tudo a ver com aquele sonho que eu tive. E aí você faz esse estabelecimento de significado. Quando você faz esse link de significado, você tem exatamente uma consciência que está projetando um símbolo para uma manifestação material de algo que já estava como potencial no seu inconsciente. E aí isso forma uma sincronicidade, certo? Em termos bem simplórios é isso. E aí a presciência é esse poder genético, né, que o Duna mostra, que vai trabalhar bastante com a sincronicidade. Então, o tema básico da minha dissertação é esse, né? E aí, a partir disso, se desenrolam outras ideias também, né? Como uma análise, a gente precisa de uma análise mais fidedigna do que é consciência para dentro do universo de Duna, que vai dialogar com outras filosofias, outras metafísicas, como o budismo, como, né, o tantrismo, e também eu analiso depois no terceiro capítulo uma relação com o arquétipo da Grande Mãe e as Bene Gesserits, principalmente, né? Não só, mas como o inconsciente representa esse acesso à possibilidade do todo, que é a Grande Mãe, né? E como isso é importante, né, para o Duna, né, e para o que o Duna pretende trazer aí como um novum para a humanidade em si, né? Eu acho que a gente pode terminar agora, porque senão vai passar muito tempo, né, Cido? É isso. Alguma dúvida vocês podem falar, viu, gente? Não podem não, Fred. Tá. Foi totalmente inconsciente, imagino. Ó. Eu vou fechar a apresentação, tudo bem? Tá ótimo, Fred, perfeito. Acho que deu para dar uma boa ideia do seu trabalho. Quem ainda não conhece, era essa a intenção. Ficou ótimo, viu? Bom, então vamos dar prosseguimento então à banca. Agora eu vou passar então a palavra ao professor Alexander Meirelles da Silva, que está mais longe espacialmente, seguindo os protocolos clássicos de uma banca de defesa de mestrado, agradecendo novamente
pela presença aqui novamente. Alex esteve também na qualificação do Fred, assim como Karen, e muito gentilmente aceitou novamente participar da banca de defesa. Então, aí tendo então uma leitura privilegiada, porque conseguiu ver o trabalho quando ele ainda estava em construção, e agora pode observar o trabalho depois de pronto. Então, Alex, muito obrigado desde já, tanto pelo aceite de participar nessa banca, quanto pela leitura. Muito obrigado pela parceria também. E eu passo a palavra para você, então. Beleza, boa tarde, gente, mais uma vez, boa tarde a todos e todas. Começar agradecendo mais uma vez você, Cido, e também ao Fred pela oportunidade de ler esse trabalho maravilhoso, também pela oportunidade de rever aqui a Karen. Karen, já tem muito tempo que eu vi a Karen esteve numa qualificação do doutorando meu. Amanhã estaremos de novo aí, vamos que vamos, assim que se faz a parceria acadêmica, né? E aí, começar dizendo para o Fred, parabéns pelo percurso. Eu já tinha falado isso na qualificação, né? Um trabalho assim que realmente faz diferença. Eu posso dizer desde já, assim, lógico, né? Até mesmo com uma obra de referência no campo da ficção científica, essa é fácil uma das melhores análises da obra do Duna, que eu já tive a oportunidade de ler, e até mesmo nesse aspecto eu tive a oportunidade de comparar até mesmo com a qualificação, né? Com o texto da qualificação. Então, Fred, a sua leitura eu fui lendo e comparando com o texto da qualificação e o texto, também o texto final, né? Eu já percebi que o texto ficou menor. Tinha 130 páginas no texto de qualificação, esse aqui está com 120, 122, uma coisa dessa, né? 122. Tá? E os comentários que eu vou fazer nesse ponto, Fred, é justamente porque esse trabalho, ele, como eu falei, enquanto análise da obra, está perfeito, já tinha comentado isso já na qualificação, está fechado, você cumpre a sua proposta, enquanto analisar os aspectos que você se propõe, e os meus comentários aqui vão bem justamente na linha que o Cido colocou das provocações, né? Principalmente porque eu tive a chance de comparar o texto de qualificação e o texto aqui, o seu texto final, tá? Então, nesse ponto, é o seguinte: se eu fosse pegar o seu trabalho hoje, eu falaria o seguinte: ele está perfeito, irrepreensível, enquanto, por exemplo, um trabalho se fosse da área da psicologia ou até mesmo das ciências das religiões, né? Tá irrepreensível, tá? Agora, o que eu vou te comentar é no aspecto de enquanto trabalho de letras. E lembrando sempre, gente sabe muito bem que a letras é uma disciplina, é uma área bem porosa, ela permite vários diálogos com vários campos, né? Mas, principalmente, a gente tem que lembrar o seguinte: eu tenho a impressão que se alguém de fora pega o seu trabalho para ler, ele não consegue identificar que esse é um trabalho de letras, enquanto de análise literária, entendeu? E tem isso um lado bom, e tem um lado ruim nesse ponto, tá? Principalmente, como eu falei, principalmente porque eu fui lendo seu texto e comparando com o texto da qualificação. Então, os comentários que eu vou fazer aqui é no sentido de você sanar esses aspectos para que você possa ter um trabalho mais alinhado tanto com a área de letras e assim como também que ele se coloque, que ele permita abertura para pessoas da área de letras poder também enxergar nesse trabalho um instrumento para poder usar para nas suas próprias pesquisas, tá bom? Eu estou comentando isso, Fred, porque eu vi que tem diferentes pontos aqui da qualificação que foram apontados que você não contemplou, tá? Então, por exemplo, eu tinha comentado lá na época da qualificação de você especificar, deixar claro, lembrando, na época eu falei, quem vai ler esse trabalho teu é os meninos da graduação que estão em busca de trabalho para mestrado, trabalho para TCC e tudo mais, tá? Então é o seguinte, no seu resumo, você fala qual é o objetivo do seu trabalho, tá? Até para pegar aqui, o presente trabalho se propõe a estudar o princípio da sincronicidade tal formulado
tal qual formulado pela escola psicanalítica junguiana, e como este se concretiza dentro da série de livros de ficção científica iniciada com a primeira obra, Duna, por meio da capacidade divinatória denominada como presciência dentro da série. Em nenhum momento do teu trabalho você tem uma frase direta como essa. Você não fala no início, principalmente no início da introdução, sobre o que é o teu trabalho. Então, sentir falta, você pode simplesmente pegar essa mesma frase do resumo e colocar lá. Quiçá, até abrindo o teu trabalho. Entendeu? Porque, como eu falei, eu senti falta desse guia. Em uma análise tão perfeita como a que você propõe aqui, precisa dessa apresentação, né, desse encaminhamento para um possível leitor e leitora. Porque lembrando, Fred, isso é muito comum e muito perigoso. Lembrar, a gente fica muito tempo envolvido com a nossa pesquisa, a gente acha que todo mundo sabe o que a gente está pesquisando. Né? Isso acaba incorrendo num possível erro de ficar uma coisa hermética, e hermética aqui no significado de para poucos. Né? Isso é um maldito vício acadêmico, que acaba gerando a torre de marfim de só para iniciados. Tá? E esse trabalho seu tem que circular. Tá? Então, quando eu li seu trabalho, eu percebi, até escrevi aqui nas considerações que eu vou passar, que você se recusou a abarcar qualquer aspecto, principalmente literário, que te afastasse da sua meta. Meta essa que, dentro da sua proposta, você executa muito bem, tá? E eu comento até aqui da questão do hermetismo. Principalmente porque eu já tinha apontado isso na época da qualificação, tá? Você, por exemplo, você fala da série Duna. Porra, custava mencionar quais são os livros que compõem a série Duna no início? Aí, isso que é aquela questão que eu falo. Tu tá tão envolvido na pesquisa que aí você esquece umas coisas mais elementares, tá? Colocar qual é o ano de publicação da obra. Você nem coloca isso. Você começa aqui no seu início. Logo na página 7. Frank Herbert sempre declarou que a série de Duna tecia uma crítica à confiança. Que ano que é isso aí mesmo? Qual o contexto? Que ano que é isso? Quando é que a obra foi publicada? Né? Você não comenta também, nesse início, quais livros vão ser abordados. Tá? Isso, inclusive, isso é algo que eu senti falta, Fred. Por quê? Porque você fala que vai comprar para a série Duna. Porra, quais são os livros da série Duna? Então você vai focar mais no primeiro lá, ou porque ao longo do teu trabalho você vai tecendo vários trechos das outras obras, das outras 6 obras, que por vezes eu ficava perdido de qual obra que é isso, qual livro é esse aqui que está falando. E aí mais para frente ou mais para trás você fala esses trechos do Herdeiro de Duna e tal. Então é importante você já no início, isso que é a função de uma introdução, você dar as ferramentas para o seu leitor e leitora para que ele possa caminhar com você na sua pesquisa, tá? Então, convida o teu leitor. Você está muito fechado na tua análise aqui no teu texto, tá? Como eu coloquei aqui, os livros serão abordados e a própria estrutura da obra. Aí é aquela questão mesmo acadêmica mais didática mesmo, Fred. Você não comenta. Todo mundo que vai ver o sumário, ok, o teu sumário está bem sucinto, mas não custa nada você botar na introdução. Inicialmente falaremos disso. No segundo capítulo, no primeiro capítulo, falaremos disso. No capítulo principal, falaremos sobre isso. Entendeu? Dá uma ajuda os leitores e as leitoras. Beleza, já fiz essas questões aqui, vou ter umas outras considerações ao longo, que vão sempre nessa linha, tá? Na página 8, é uma coisinha mesmo, uma coisinha boba, no finalzinho da página 8, antes dessa citação em destaque, tá? Você está falando aqui, o artigo já referencia, portanto, a obra dentro de uma estrutura arquétipica, em que os personagens de Duna transitam em diferentes funções na jornada do herói.
Aqui você está fazendo menção Duna enquanto obra, tá? Então, para botar em negrito, só para identificar, que não é o Duna Planeta, é Duna que é a obra, tá? Na página 11, o Fred, aqui é um caso que eu tinha comentado com você. Ó, na página 11 você fala: a série de livros de ficção científica Duna, que se iniciou com o lançamento do primeiro livro em 64, aqui que fica o convite, e para você colocar, e que é composta das obras tal, tal, tal e tal, aí vai botando o ano, aí você continua a tua narrativa, tá? Então, aqui são essas coisinhas assim que refletem bem aquela coisa que a gente já está tanto tempo escrevendo, que, porra, todo mundo sabe o que é Duna. Porra, Duna, então, não é assim. Ajuda o povo aí a se guiar nas obras, tá? Aí, vamos lá. Na página 14, começa aqui. Uma das coisas que eu te apontei para você fazer na qualificação e você não fez, que é o quê? Você cita exatamente o mesmo da qualificação e para cá. Você coloca na página 14, vou botar aqui na 14 para a gente acompanhar juntos. Na 14, você coloca: até a década de 1960, a ficção científica se deu principalmente por meio de revistas, uma literatura baseada em heróis protótipos que resolvem problemas de escala cósmica, salvando o universo e recebendo recompensas grandiosas, ainda que de forma ingênua, tendo atingido seus objetivos por meio de atitudes que não justificam as consequências por elas geradas. Na sua qualificação, eu comentei: está muito rápido isso. Que revistas é essas? Que passado da ficção científica é essa? Eu falo para você, vai lá, fala como é que é essa ficção científica da Amazing Stories, essa ficção científica pulp aí de Buck Rogers, Flash Gordon, desses super-homens aí, Ubermanners, falando aqui alemão na frente da Karen, passando vergonha, desses super-heróis aí das primeiras revistas pulp. Entendeu? Para você mostrar essa posição de como é que Duna se coloca como uma quebra. Falei isso na época para você e você não contemplou aqui, tá? De você discorrer, tá muito rápido essa passagem aqui. Num parágrafo você está cobrindo desde o começo do século XX até aqui, né? Nessa mesma passagem aí, esse período reflete os valores socioculturais do estilo de vida norte-americano e da humanidade ocidental, contendo enredos tipificados relativamente simples. É nesses momentos aqui, Fred, que eu falo, aqui entra letras. Aqui entra a presença disso, entendeu? Você mostrar como os personagens. Que tipo? Entendeu? Porque, pô, o Fred Herbert, os personagens do Herbert pode ser tudo, menos personagens simples. Mas tem uma complexidade. Pô, o Buck Rogers, o Flash Gordon é igual ao Paul Atreides? Então, cadê nesse ponto aqui? Não é para você discorrer, não é para você apresentar um contraste. Aqui é uma porta de entrada de um trabalho de letras, entendeu? Então, aqui você não discorreu sobre o tema. Você até cita uma citação do Brian Atterbury na sequência, que ajudaria a suprir, porque a citação dele vai nessa linha, que ajudaria a cobrir essa sua ausência. Mas eu falei para você na qualificação que o Atterbury não está citado nas referências. E ele continua não sendo citado nas referências. Entendeu? Então foi mais um sapo aí que tu comeu. Tá? Você não botou a pessoa que está ajudando a cobrir parcialmente essa falta da análise, citando a obra nas referências. Você bota aqui, mas cadê as referências para se alguém quiser olhar? Que obra está tirando isso? Então, de novo, como eu falei na qualificação, coloca o Atterbury nas referências, não está nas referências. Eu fui até, chegou num ponto, Fred, que eu fui até de novo lá no e-mail do Cido, para ver se eu tinha baixado a versão certa. Eu disse, não, mas essa é a versão certa mesmo, que é a capa aqui e tal, defesa. Mas, de novo, você não botou as referências comeu mosca, tá? Como eu até coloco aqui, ó, não estão as referências. E essa obra que cobre o fato de você não ter desenvolvido a questão da ficção científica pulp, tá? Na página 15, também,
Página 15 foi onde eu fiquei esperando que você fosse fazer uma coisa que você não tinha feito na página 11 e que eu também comentei na qualificação, seu Fred, que é o quê? O que é New Wave? O que é New Wave? Porque você cita New Wave como se fosse assim, porra, mas não, só leitor de ficção científica avalia essa obra aqui. Pô, será? O que é, custa um parágrafo uma nota de rodapé para falar New Wave nasceu lá com Michael Moorcock na Inglaterra, tal, tal, tal. Uma coisa simples assim, é outra porta de entrada de letras aqui. Litera, você não faz questão de explicar os conceitos que são coisas simples, né? Então, é isso que eu falo. Está muito fechado, o trabalho está fechado nele. Tá? Você não está abrindo diálogos dessas portas, esses pequenos portas de entrada, onde a pessoa consegue estabelecer relações com o conjunto com o conjunto da sua pesquisa. Entendeu? Você comentou no teu trabalho aí da contracultura, na sua apresentação. O que é contracultura? Ah, a contracultura todo mundo sabe o que é. Porra, mas custa explicar. Não é para falar, a contracultura surge. Não. Um rodapé de novo. Chamamos contracultura aqui, disso, disso, disso. Tá? Ajuda o teu leitor e a tua leitora, tá? Você tá tomando posições como as pessoas já soubessem o que é tudo, tá? Então, eu estou falando isso porque na página 15 você cita a geração New Wave da ficção científica e a primeira menção sua a New Wave é na página 11, mas lá você não explicou e eu fiquei esperando que na página 15 você fosse explicar, tá? Nesse ponto daqui. Outra coisa que eu percebi é que você na sua apresentação também, você fez isso. Você não menciona ninguém do campo literário. Porque, por exemplo, nas suas referências, você cita lá o que é o Fantástico, do Jaime Alazarac, eu nunca sei pronunciar esse nome. Você cita o Brian Aldiss, você cita o Bakhtin lá do Sérgio do Romance, você cita a Rosemary Jackson, você cita o Edward James e a Farah Mendelssohn, você cita o David Allen, em nenhum momento esses nomes aparecem no teu trabalho. Nenhuma citação, nenhum crítico literário de literatura está aqui. Então tem muita presença. Obviamente, o trabalho está orientado para a psicologia junguiana, mas, como eu falei, está citando as referências, tá? Mas eles estão lá para constar que é um trabalho de letras, de literatura. Mas cadê? Como é que o que eles contribuíram aí dentro do teu trabalho? Né? Não está aparecendo. Você não deixa brechas. E aí, tanto que, por exemplo, chegou na página 15, aí li novamente, fui tecendo as comparações com o texto de qualificação, show. E aí, tem nada para falar da sua análise, linda, do que nessa proposta dela, como eu falei, fácil, uma das melhores análises de Duna que eu já li, nessa perspectiva, né? Eu senti falta de você explorar outras facetas, a faceta literária da obra, tá? E ao longo desse processo também, você vai e volta, você estabelece relações nesse processo aqui que, por vezes, você cita, como você não especificou lá na tua introdução qual o livro que tu ia focar, você só falou série Duna, eu falei assim, bom, aí você cita obras de citações que eu não sei nem qual é o livro que estava. E, eventualmente, você mencionava, isso aqui é do Herdeiros de Duna, isso aqui é do outro livro, isso aqui é daqui, tá? Mas uma coisa que você poderia ter resolvido lá na introdução, especificando, nós iremos passar, ver Duna como um todo e tal, visando a nossa proposta aqui. Show. Mostra os obstáculos se julga separado do fogo do todo. Beleza. Não, aqui uma outra consideração, minha 113, mas que eu já comecei aqui também, e aqui a parte mesmo das referências que eu comentei com você, né? Eu vi vários nomes literários, mas cadê a literatura, né? Eu botei aqui um comentário, eu estou sentindo mesmo comentário que eu botei na tua qualificação. Eu estou sentindo falta de análise literária, como os elementos narrativos articulam
essa sincronicidade na obra. Questões de espaço, por exemplo, de que forma o monomito, você fala isso lá, de que forma o monomito é desenvolvido no texto, a questão da construção do herói, falei isso tudo para o senhor. Olha lá as tuas coisas lá de qualificação que eu te apontei isso lá, tá? Então, ô Fred, como eu falei, tá? Quando a gente vai terminar, você, pelo amor de Deus, não para aqui não. Você vai para um doutorado. Você vai para o doutorado. Isso aqui já é um trabalho de doutorado. Mas o ponto é, abre, tá fechado nele. Vamos ajudar a acabar com esse negócio da academia com uma torre de marfim. Abre esse espaço, estabelece esse diálogo até mesmo com o público externo, para contextualizar. O que é New Wave? Porra, por que essa obra aqui é uma referência da New Wave? Como é que ela se articula com as outras? Na época, eu comentei com você do Cântico para Leibovitz. Também. Tá entendendo? Você não prepara. A obra está fechada nela. Você criou uma bolha. A minha análise é essa daqui. E ficou impermeável. Você não deixou outros elementos adentrarem nela, né? Que seriam portas de entrada para os seus leitores e leitoras. Tá? Então, de novo, aproveita esse tempo, conversa com o Cido, vê se o que eu comentei é relevante, né? Já que eu estou falando pela segunda vez, e aí inclui esses elementos aí que vão enriquecer um trabalho já tão rico e tão belo, tá? E que vai fazer justamente a ponte com essa parte e mostrar que a literatura ela dialoga com várias áreas, como você mostrou aqui nessa parte da psicologia e também até com o campo do religioso, tá bom? Então é isso, Cido, que eu tinha para comentar, tá? Perfeito, Alex. Muito obrigado pelas suas considerações. Então, eu passo então a palavra para o Fred, para ele então responder a sua arguição. Valeu, obrigado, Alex, pelas suas observações. Acho que elas são muito válidas, assim. Aí eu peço aí a desculpa, principalmente em relação ao Atterbury, porque ele está exatamente essa citação do Atterbury, por exemplo, está exatamente nesse compilado aí do James e da Farah Mendelssohn, que é o texto está ali dentro, né? Eu só esqueci de arrumar essa referência de fato. E aí peço aí perdão, isso será arrumado aí assim que possível, né? Eu digo, não agora, né? Já já. Em relação as dicas da introdução ali, de colocar a data e tudo mais, no começo do texto está a data do primeiro livro, né? Mas não está explicitado o nome dos outros livros que eu trato. Inclusive, acho que também um adendo até o que você colocou. Eu poderia colocar que eu trabalho só com as obras do Frank Herbert, porque o Brian Herbert, que é o filho do Frank Herbert, também depois vai escrever, né? E aí é bom deixar isso claro também, né? Um adendo a mais até o que você colocou, né? Acho que isso com certeza somaria bastante no trabalho, né? Agora, em relação a especificar as revistas Pulp ou a New Wave, entrar demais nesse assunto foi uma coisa que eu troquei, eu conversei com o Cido sobre isso, e a gente chegou à conclusão que esse não é, de fato, o objetivo desse trabalho, né? E eu talvez até poderia ter escrito um parágrafo ou outro a mais, né, sobre isso, para não ficar também só jogado, né? Talvez fique a impressão que tenha ficado jogado, né? Mas não é de fato o objetivo nem a proposta, né, do trabalho aqui seguir essa linha, né, de análise histórica da ficção científica, né? Então é mais esse diálogo mesmo das fundamentações teóricas que ecoam, né, na literatura do Duna, né, da série Duna, no caso. Mas você concorda que, por exemplo, se você... Eu lembro que na época já da qualificação, não falei para você escrever um capítulo, uma página e tal.
Uma simples nota de rodapé, uma roda de rodapé, um parágrafo simples também, ajudaria a resolver essa questão daqui. Por quê? Isso ajuda a reforçar a quebra que o Duna representa para a própria ficção científica. Porque do jeito que está aqui, você não tem uma dimensão, não tem uma dimensão específica. Entendeu? Então foi nesse sentido. Lógico que o teu trabalho é sobre isso. E não é para escrever a ponto de representar um ponto que apontasse para uma outra pesquisa, mas não, é simplesmente para poder contextualizar a obra numa tradição da ficção científica, tá? Mas uma nota de rodapé, um simples parágrafo já ajuda nesse ponto. Uhum. Não, com certeza, tem razão nisso, Alex, né? Além disso, estou tentando pensar aqui mais no que você falou. Da New Wave. Sim, a New Wave acho que entra junto nessa questão das revistas pulp também, né? De dar... mas é o que, como comentei, né? Conversei com o Cido, não é de fato... Assim, eu acho que numa pesquisa de doutorado talvez tivesse mais espaço para poder trabalhar isso de uma maneira que fosse satisfatória para mim também, né? Porque eu acho que também na pesquisa de mestrado talvez não tenha eu ainda não tenha esse espaço mesmo, eu digo, um espaço não só um espaço-tempo mesmo de lidar tão a fundo com essas questões. Claro que elas não precisam ser lidadas tão a fundo como você colocou, mas eu acho que elas poderiam ser lidadas um pouco mais a fundo do que uma nota de rodapé. E aí, para esse momento aqui, não me fez... Não julguei ser completamente necessário para esse trabalho, porque de fato não é o objetivo desse trabalho. Mas eu acho que com uma pesquisa de doutorado mais aprofundada, então dá para mostrar, né, dentro da construção do argumento também, de como essa New Wave vai dialogar com esses estados alterados de consciência, por exemplo, dentro de Duna, e que isso vai alterar também a estrutura narrativa, a maneira como se escreve, a forma, né, da escrita e como essa forma reflete os temas que são abordados pela própria New Wave, né, e Duna é uma das primeiras, né, e uma das obras mais fundamentais desse momento da ficção científica, né, e o porquê, né, eu acho que esse porquê tem tudo a ver com sincronicidade, tem tudo a ver com presciência também, né, mas talvez aqui, para esse trabalho de mestrado, não tivesse espaço/tempo para poder trabalhar da maneira como seria necessário trabalhar esses aspectos, eu acho, né? Em relação à jornada do herói e o que você comentou, é algo que eu já deixo nos próximos capítulos, digamos assim, porque tem muito a ver com o Caminho Dourado, e isso vai com a questão dos fractais, que o Palumbo também vai tratar, e isso tem muito a ver com algo que eu quero escrever também para o doutorado, né? Então, eu não entrei a fundo aqui, porque não dava, não tinha tempo e não tinha espaço também para isso, mas eu acho que a relação do arquétipo da Grande Mãe, que me deu várias ideias aí também, né, quando eu estava escrevendo esse terceiro capítulo, com o Caminho Dourado, e também o Caminho Dourado com o monomito, né, assim como Campbell, né, vai definir ele, eu acho que isso tem muito pano para manga, digamos assim, né, para um trabalho futuro, né, e aí já dialoga com o campo literário, né, num sentido mais amplo. De algumas obras que você falou que eu só citei, eu acho que elas, eu só coloco nas referências, como a Rosemary Jackson, por exemplo, a obra da Rosemary Jackson, eu não cito ela diretamente, mas as ideias que ela traz ali, eu acho que elas ecoaram bastante, assim, em algumas percepções que eu tive, como o sentido, por exemplo, ela trata a ideia da entropia, né, e a entropia tem tudo a ver com a pulsão de morte. Essa pulsão de morte, ela tem tudo a ver com o fluxo do todo, no sentido de dissolução do ego, de abaixamento do nível do consciente, de volta ao estado idílico do paraíso, do ventre, né? E isso tem tudo a ver também com o que eu coloquei. Eu só não citei ela diretamente, mas as ideias dela, eu acho que elas estão
por exemplo, indiretamente aí refletidas na obra. Eu só de fato não citei aquilo, né, diretamente. Eu estou tentando lembrar de outras coisas. Se você, né, tem mais alguma coisa que você quiser me lembrar, mas eu não estou, acho que eu respondi tudo que eu me lembro aqui, que eu poderia responder, assim. Só mesmo esses aspectos que eu tinha colocado, tá? A questão das citações e tudo mais, você explicou. Ou seja, você está guardando munição para o doutorado. É isso. É isso, com certeza. Entendi. Tá bom. Ok. Beleza, Cito. Satisfeito, Alex? Então tá bom. Então eu passo agora a palavra à professora Karen, novamente agradecendo, Karen, pela parceria, por ter estado na qualificação também do Fred, agora também estar lendo o trabalho na sua versão final. Muito obrigado desde já pela leitura, e a palavra é sua. Cido, pessoal, todo mundo aí, boa tarde para todos. Para mim é um prazer muito grande, muito mesmo, estar aqui. Né, rever o Cido, o Alexander eu vi há menos tempo atrás, né? Mas sempre é muito bom. E ter a oportunidade de ver o trabalho do Fred, é realmente um trabalho com T maiúsculo, um trabalho muito, muito, muito bom. E é muito interessante quando a gente participa da qualificação, depois tem a oportunidade de ver o trabalho pronto, e ainda mais assim, fechado com tanta maestria. Então, é realmente um prazer muito grande. Então, eu é que tenho que agradecer e poder participar um pouco dessa discussão nesse momento do seu trabalho. Bom, Fred, eu faço minhas as palavras do Alexander, ele já elogiou o seu trabalho, realmente é um texto. O Cido agora há pouco falou que a banca ia fazer provocações, eu realmente não consigo pensar em nenhuma. Seu trabalho está muito, muito bom mesmo, né? Tem algumas questõezinhas, né, que fazem a gente pensar, fazem a gente, às vezes, né, levantar algumas dúvidas, algumas coisas assim, que eu, enfim, vou te perguntar assim para ouvir o seu comentário, né? Eu acho que o seu texto tem um nível altíssimo. E eu acho que é exatamente isso que o Alexander acabou de dizer para você, e não com essas palavras exatamente, né? E eu imagino que a própria natureza do Duna também tenha levado você, talvez, a passar por certas questões, né, que o Alexander estava te cobrando, né? O Duna é um livro monumental, é um livro que eu sempre digo isso, né? Ele faz na ficção científica o que o Tolkien faz na fantasia, né? É um livro que expande, que leva a ficção científica para um outro patamar. Mas, apesar disso, o Duna, ele meio que saiu assim ele perdeu a sua visibilidade, né? Eu fico imaginando que esse filme que está para sair, parece que ele está marcado ainda agora para 21. Eu tenho a impressão, eu tenho a expectativa de que esse filme traga um novo foco, não, uma nova luz sobre o Duna, faça com que as pessoas voltem a ler, né? O Alexander agora há pouco mencionou um Cântico para Leibowitz, né? Quer dizer, tem grandes obras da ficção científica, né? Esse é outro que não que está esquecido, mas digamos assim, é
continua sendo lido e devidamente valorizado, mas por um grupo bastante reduzido, né? Retomando aí a palavra do Alexander, né? Na verdade, são poucos iniciados que estão na Torre de Marfim que conhecem Duna, discutem, né? E tem essas coisas assim mais frescas na cabeça, né? Mas eu acho que isso que o Alexander falou é extremamente importante. Eu acho que quanto mais você facilitar a vida do seu leitor, melhor, porque eu tenho a expectativa de que logo, logo, o número de pessoas interessadas em ler sobre Duna, conhecer, né, eu acho que vai aumentar bastante. E mesmo para aqueles que conhecem, que acompanham, ou que têm, assim, uma relação muito próxima com a ficção científica, vão ganhar se o seu trabalho, digamos assim, asfaltar certos trechos e facilitar o acesso, né? E eu concordo com o Alexander, eu acho que certas coisas, numa nota de rodapé, e mesmo essa explicação que você deu agora há pouco, oralmente, sabe, você vai ter isso gravado no vídeo, eu acho que você colocar essa explicação, sabe, da importância do Duna, né, do quanto ele enriqueceu, você não precisa entrar em detalhes e comparar e trazer grandes referências bibliográficas, mas você, pelo menos, dizer que o Frank Herbert, ele trouxe para a ficção científica uma amplitude que antes a gente não tem, né? Vamos pensar um grande nomão aí, Asimov, né? Quer dizer, é uma obra monumental, mas, apesar disso, Asimov, ele olha numa certa direção, ele tem certos pontos, e esses pontos ele aprofunda. Já o Frank Herbert, ele escancarou a janela e trouxe uma multiplicidade enorme. Tanto isso é uma coisa que o seu próprio trabalho mostra de uma maneira muito, muito visível, né? Ele não fica em cima, ou digamos assim, ele não tem o seu olhar voltado especificamente para ciências exatas, apesar de toda a química, física que tem, ele é um texto, né, gordo, entre aspas, em termos de ciências humanas. Então, ele faz realmente uma... como é que fala? Ele alinhava elementos que até então estavam separados, ou digamos assim, a grosso modo separados dentro da ficção científica. Você tem grandes obras voltadas a questões sociais, políticas, 1984, por exemplo, você tem grandes obras que vão nessa direção e que, então, não olham ou praticamente não olham para as questões das ciências duras. E você tem, por outro lado, aí os autores que vão olhar, né, a questão do robô, né, pensando aí no Asimov, né, a questão da máquina, da inteligência artificial, né, vai ser o ponto central de outros autores. E o Frank Herbert, não, ele passa por N coisas. E eu acho que você pegar o vídeo, pegar aquela sua explicação curtinha, só algumas linhas, e dizer que justamente o seu trabalho vai mostrar essa amplitude, você não precisa entrar em detalhes. Eu acho que o seu leitor vai ganhar com isso e vai passar a ler, a olhar, a pensar o Frank Herbert, entre aspas, aí com mais carinho, com um carinho especial, né? Eu acho que isso valeria a pena você incluir, sim.
Agora, o seu trabalho realmente é um trabalho essencialmente teórico, né? Quer dizer, você já no seu título, você coloca 2 conceitos, você vai se amparar substancialmente em Jung, eu achei muito interessante essa sua proposta, já te falei isso na qualificação, né? E você realmente explora, né, esse tópico que é né, digamos assim, a chave mestra da sua leitura, né, é o seu fio condutor que você realmente estabelece, né, embora você tenha aí, na verdade, um tripé dentro do seu trabalho, né, mas a partir da sincronicidade, você abre e você faz essa palheta, né, colorida em cima do seu, né, do texto, e essa palheta colorida na sua análise. Eu acho isso muito interessante, você acaba, mesmo que você não use exatamente esses termos, mas você mostra a densidade estética do Duna. Eu acho que talvez faltou você explicitar isso, sabe? Lá no finzinho, né, feito tudo aquilo, é dizer, olha, o que eu mostrei, né, foi isso. E eu acho que o seu trabalho tem tudo para dar uma contribuição imensa, né, para essa leitura, não só do Duna, mas da ficção científica, né, de que a ficção científica não é não é uma literatura, não é um campo literário raso, né, não é um campo literário sem maiores pretensões. Pelo contrário, pode e tem pretensões extremamente profundas, complexas, e eu acho que nesse sentido seu trabalho é muito bem sucedido, você mostra exatamente isso. Então, eu concordo com o Alexander, eu acho que você sinalizar um pouquinho melhor os livros, né, quer dizer, neste momento, né, nem sempre isso fica claro, neste momento eu estou falando deste romance, ou essa citação vem de tal livro. Claro que o leitor pode ir lá nas referências e pela data achar, então também não é que essa informação não esteja lá, mas eu acho que você facilitar um pouco a leitura do seu leitor vai também fazer com que essa leitura seja mais prazerosa, seja mais, como é que eu vou dizer, mais fluida, né? Então, agora a gente tem essas regras da BNT, de que só pode colocar autor, data e página, né? Na época em que eu fiz mestrado, doutorado, a gente punha o título do texto, isso facilitava muito, a gente não tinha que pensar muito nisso, né? Mas você realmente está trabalhando com vários romances, inclusive nós vivemos numa época, assim, de séries, então, que tamanho tem essa série, quais são, né, por mais óbvio que possa parecer, para um iniciado, para os não iniciados ajuda, e a leitura flui melhor, né, o leitor precisa se preocupar menos em preencher esses dados, indo para frente e para trás, e procurando, né, e a sua leitura acaba envolvendo melhor, o leitor acaba podendo se concentrar melhor nos conteúdos teóricos, né, que você está discutindo, que não são fáceis, né, que já são complexos, e ele não precisa se preocupar com essas coisas assim tão, digamos assim, mais básicas, né, se você der essa pré-mastigada para ele. Eu percebi algumas coisinhas, Fred, e
eu não vou realmente fazer, assim, questões para você explicar, mas eu acho que valeria a pena você comentar um pouquinho certos aspectos, assim a gente pode ouvir você um pouquinho mais, mas às vezes também é uma oportunidade de você também dizer um pouquinho por que você não entrou em certos detalhes. Uma coisa, por exemplo, que eu li agora seu texto definitivo e fiquei pensando, você tem um capítulo em que você desse o título, você chama atenção para a grande mãe, né, e para essa questão, né, essa simbologia do feminino em contraposição com a simbologia do masculino. E o próprio texto do Duna, ele trata dessas questões de uma maneira muito, muito forte em relação ao planeta Duna. E eu fiquei pensando que esse planeta, na página 89, você até usa a expressão Grande Mãe Arrakis, né? Planeta Arrakis ou Duna. Esse planeta é um planeta desértico. E você não entra muito na discussão simbólica, né, desse deserto, né, esse lugar árido, seco. Normalmente, quando a gente fala desse princípio feminino, esse princípio maternal simbólico, ele é associado à água. E a água é justamente uma coisa que tem pouco nesse planeta, né? Inclusive, esse é um tópico importante, principalmente no primeiro livro, né? Salvar água, represar água, né? Para ter água mais à disposição. Mas, enfim, você lá pela página 98, 99, você cita um poema, né? Remain in the Sea, da Pavana Reddy, e quando chegou nesse ponto, eu fiquei esperando que você entrasse um pouquinho nesse aspecto, né? Mesmo no título do poema e na finalização desse poema, a questão da água tem um papel central, e você simplesmente deixa isso quieto, né? Em certos momentos, você... quer ver, na página 81, você fala rapidamente da areia, você relaciona os grãos, né, a partículas, né, partículas atômicas, e é uma análise muito interessante que você faz. Mas o deserto mesmo, e como entender, né, como equacionar essa mãe, né, pelos vermes do deserto, em vários sentidos, né, o planeta Duna, ele é um planeta produtor, é um planeta central, é a origem de uma série de coisas. Mesmo assim, esse planeta mãe, ele é um planeta árido. Então, essa questão do deserto, eu fiquei pensando assim, como você vê isso? Porque eu achei que você passou bem por cima, assim, em certos momentos, eu achei que sua análise relaciona ao deserto bastante a questão do tempo, por exemplo, mas essa simbologia eu achei que você meio que deixou de lado. Então, talvez isso tenha sido intencional, talvez não seja seu interesse, ou enfim, talvez você tenha algum motivo, mas
talvez você pudesse comentar isso um pouquinho. Tem um detalhe na página 99, quando você está justamente falando daquele poema, você diz que você não traduz motherland por pátria, né? E você explica que isso está ligado ao patriarcado, mas a palavra pátria, ela deriva do latim, né? Do pater. E, enfim, eu acho que isso poderia talvez deixar mais clara essa sua tradução, né? Achei legal você optar por isso. E um outro ponto que eu achei curioso no seu trabalho, em vários momentos você volta nisso, é a questão da dança. Em vários momentos você toca nessa imagem, nessa ação, e me chamou muita atenção que você usa expressões, às vezes, bastante diferentes, né? Você fala da dança enquanto movimento da vida, você relaciona a dança a rituais, você fala da dança na página 56, por exemplo, você relaciona ao fluxo de mudanças que são fundamentais ao cosmos. Então, do micro ao macro, a dança, ela está no seu trabalho. E, na página 68, você chega a dizer que ela é a experiência do real, né? Ela é a experiência do real, assim, mais né, mais funda, assim. Então, talvez você pudesse sintetizar agora um pouquinho o que é essa dança no seu trabalho, nessa sua leitura. E eu fiquei, em certos momentos, achando que a dança, para você, talvez seja uma espécie de um processo entre a matéria bruta em busca do ganho de consciência. Mas e na página, não anotei a página, tem um momento em que você, inclusive, associa a dança à criatividade divina. Enfim, eu fiquei achando que você trata da dança de muitas maneiras diferentes. E talvez fosse interessante você comentar isso um pouco agora. E por fim, eu acho que no seu trabalho a presciência, ela aparece, acho que desde o comecinho, quando você começa a falar disso, né? A presciência é alguma coisa que leva a uma incrementação do humano, né? Quer dizer, a se chegar a um super-homem, a uma super-mulher. Então, nesse sentido, é uma superação de limitações, né? Por outro lado, a presciência, ela também é um caminho para não se necessitar mais de um Messias, de um escolhido. E talvez você pudesse comentar isso um pouquinho para a gente também. Enfim, eram esses os pontos que me chamaram a atenção. Eu acho que o seu trabalho, ele tem um grande mérito. É uma coisa muito rara dentro da nossa área de letras,
alguém que, digamos assim, se embrenha também pelas ciências da natureza, né? As ciências naturais, as chamadas ciências duras. E o seu trabalho caminha com desenvoltura também nesse campo. Eu acho que com isso o seu trabalho vai chamar a atenção dos leitores para isso e vai despertar o interesse também por essa parte das ciências. Eu acho que nós de letras todos, eu acho que há um grande, uma certo, sei, eu acho que talvez até deva dizer uma certa aversão mesmo a essas ciências, e eu acho que nos tempos de hoje, em que há uma porosidade entre os campos de saber, eu acho que as pessoas de letras não podem mais se dar ao luxo de ficar encasteladas e virarem as costas às outras ciências, né? Quem trabalha com letras frequentemente lê, conhece, transita por outras ciências humanas, mas é realmente raro encontrar pessoas que tenham essa disponibilidade, esse interesse, essa desenvoltura que você tem para caminhar também para esse outro lado. E o seu trabalho eu acho que ele vai ser muito convidativo e vai ser importante também para isso. Enfim, Fred, seu trabalho está muito bom. Comente o que você achar mais válido, mais interessante. Enfim, obrigada. Eu que agradeço, Karen. Vamos lá, então. Primeiro, você falou da dança, né? A questão da dança, que eu vou falar já já. A questão da presciência, né? E só comentando primeiro essa última coisa que você falou sobre o fato da gente acabar se isolando nos nossos estudos, né? Nas nossas epistemologias, né? Eu acho que isso é uma das grandes críticas de Duna, de fato, né? Porque se a gente está criticando exatamente o quanto a gente vai separando cada vez mais as coisas, separando, a gente esquece de quanto elas estão interconectadas, né? E é por isso que, de fato, Duna também vai abarcar toda essa multiplicidade, como você mesmo colocou, de teorias, de fundamentações teóricas, porque tudo está ali, né? Está tudo junto, está tudo movimentando em conjunto, né? Então, eu acho que isso é bem importante. Em relação ao deserto que você falou, assim, depois que eu li o livro do Newman e alguns outros livros também que trabalham com a Grande Mãe, assim, eu pessoalmente, Fred, eu sigo pessoalmente, religiosamente, o budismo não dual e o tantrismo não dual shaktista, que é focado, tem o seu enfoque na Grande Mãe, né? Que é Shakti, né? E eu até cito o tantrismo, Fred, pessoalmente. Então, já era uma temática que me é muito querida, assim, né? E conforme eu li o livro do Newman e alguns outros livros, assim, foi uma explosão de ideias e de possibilidades de quanto eu vi que tinham diversas narrativas, motivos arquetípicos que eram repetidos por Duna, né? Então, eu fui tendo vários insights, assim, e aí, assim, tem muitas coisas que daria para ter falado, mas e que simplesmente não tinha como. Então, por exemplo, tem algo que ficou para mim que é muito legal de se tratar e que eu penso futuramente, que são os mistérios eleusianos, que é essa questão do encontro de Perséfone e Deméter, né? Da grande sacerdotisa que vai trazer o seu conhecimento para
para a nova sacerdotisa que está sendo iniciada, que é exatamente o ritual das Bene Gesserit quando elas tomam a água da vida, né? Elas estão recuperando as memórias ancestrais, então é exatamente esse encontro delas, que são das mais novas, daquele ego mais novo, que é no caso, né, a Perséfone, que está encontrando com a sua mãe, né, no caso, com a sua ancestral, que está passando todo aquele conhecimento, aquele, né, enorme arcabouço simbólico para ela, né? Então, nossa, e aí várias ideias vieram. E aí, assim, não deu para trabalhar com tudo, infelizmente, né? Em relação à questão do deserto, eu acho que Duna acaba tendo muito uma visão da mãe terrível mesmo, assim, né? Porque é a deprivação, né? A água está em falta ali. E a deprivação também é uma característica da grande mãe, né? Só que a deprivação, pela característica polissêmica do arquétipo, às vezes um polo dela, e isso é algo que o Newman fala, e eu não sei se eu citei, eu não lembro, para ser sincero, mas é algo que o Newman fala e que fica como possibilidade de trabalhar futuramente, né? Mas e até explicito porque em breve. Um polo dela às vezes joga para o polo totalmente oposto, né? Então a deprivação pode levar para uma iluminação, ou o contrário, né? E é o que acontece com a Alia Atreides, por exemplo. Ela acaba sendo possuída, porque ela está num polo extremamente bom, positivo, digamos assim, mas que está prestes a ser estourado, porque ela tem um ego frágil, do mesmo motivo que o Leto Atreides, sobrinho dela, né? O Leto Atreides II, não teve uma constituição egóica no seu devido tempo, né, de processo. Então é muito fácil que essas memórias invadam, né, a mente dela e tomem ela, e é o que acontece com ela no terceiro livro, né? Ela se torna o barão, né? O barão toma e possui ela e ocupa ela. E é uma relação que também ela tem, de fato, com esse arquétipo da grande mãe. Então tem muitas coisas nesse quesito, trabalhando com o terceiro capítulo mesmo do arquétipo da grande mãe, que eu acho que dá pano para manga para falar muita coisa, assim, do Duna e dessa relação, né? Então... E assim, a água, ela tá em falta em Duna, mas tem água, né? E só aqueles que de fato conhecem Duna, eles sabem onde está essa água, né? E então tem a questão do mistério, tem a questão do segredo, né? Da sociedade secreta ali que sabe aquilo, mas também tem também uma questão meio patriarcal, porque os Fremen são patriarcais também. Então eles estão possuindo aquela água e tomando aquela água como posse. Ainda que eles são patriarcais, eles ainda estão num estado um pouco mais interconectado, diferente, né, da nossa sociedade de hoje, né? Mas ainda já é um princípio ali de domínio sobre a natureza, né, e tudo mais, que é algo que eventualmente acaba, né, sendo criticado. Eu acho legal, você falou da questão do livro também e do filme que está saindo, né, do Denis Villeneuve. E eu já vi um monte de gente criticando, assim, o Duna por conhecer só o Duna 1, né, só o primeiro Duna, falando, não, mas aí é um white savior, né, que vem para salvar os Fremens oprimidos, e ele que é o europeu, né, em tese, né, porque é a mesma narrativa que vai salvar o povo menos civilizado. Mas a crítica do Herbert é exatamente a isso, né, e o próprio Paul Muad'Dib percebe que foi projetado nele essa figura de Messias, e ele mesmo desconstrói essa imagem que foi construída dele mesmo, né. Ele mesmo propõe e busca essa desconstrução da figura do Salvador e do Messias, que foi projetada nele, não é? É uma questão de como a humanidade lidava com o seu inconsciente, né? Projetando essa figura, que é desculpa, que é uma característica também da sobrevalorização egóica que surge com o patriarcado, né? Então aquele ego, e aí a gente, no sentido coletivo, passa a projetar em uma pessoa só, porque ele vai representar esse ego, assim como a gente projeta em figuras messiânicas políticas, que eu não vou nem citar quem são aqui, né, mas que a gente sabe quem é.
e a gente projeta essa figura de o Messias, aquele que vai vir para salvar a gente, e ele só está fortalecendo o status quo e tomando o poder para si cada vez mais, e acumulando aquele poder e não participando dessa dança de troca e de interconexão com o todo, né? Por isso... o Messias, ele justamente convida a inatividade, né? Porque ele vai, ele salva, ele faz tudo, e o que acontece em Duna é exatamente o oposto, né? É a luta de um povo inteiro, né? Então, é isso aí mesmo. Perfeito, exatamente, Karen. E em relação à dança, eu acho que a metáfora da dança para falar sobre o movimento enquanto função de onda, né? Então, para deixar claro quem está ouvindo aí, Duna usa muito como metáfora, né, o comportamento duplícito entre partícula e onda, que é algo que a física quântica vai trabalhar, né? Então, em termos simplórios, né? Antes da gente imprimir energia no ato de observar o comportamento de uma partícula subatômica, ela vai estar se comportando como onda, né? E aí, se comportando como onda, a gente não sabe a posição dela exato, porque ela tá ela como se ela estivesse em todos os lugares possíveis daquele campo ao mesmo tempo, né? Por isso a questão das possibilidades, né? O elétron possivelmente pode estar aqui em todos os lugares. No ato de se observar, pela quantidade de energia que é impressa ali, né? O elétron se manifesta, digamos assim, em forma de partícula, e um desses caminhos, vamos dizer assim, toma forma. Então, essa metáfora é muito usada para poder explicar o que é a presciência no Duna, né? E esse movimento de onda é um movimento de dança, a dança é movimento, né? O desejo do patriarcado é o de eternizar, é o de parar, é o de voltar para o ventre, né? No ventre está tudo parado, no paraíso simbólico perdido, cristão, etc. Essa eternidade está ali, parada, né? Ela é eterna e ela é suficiente, né? Mas, e por isso que o cristianismo é patriarcal também, né? Porque ele surge como uma vingança à mãe, que expulsou a gente do paraíso e fez a gente nascer, né? E aí, nascendo, a gente tem que participar desse movimento de dança. Mas, no fundo, o que a gente procura é voltar exatamente para esse estado de conexão, que é o estado de movimento, né? Então, a dança representa muito isso, porque ela representa que nada está permanentemente naquele local, né? Tá tudo sempre em constante ressignificação, né? E aí isso tem tudo a ver com o que é o conceito de Shunyata no budismo, que é a ideia da não essência, né? Não existe um ser essencial, não existe uma alma ou Atman no hinduísmo, porque essa alma é só uma tentativa do ego de querer ser eterno. E aí ele, para poder fazer isso, para ser eterno, ele domina a natureza e trava ao máximo todas as suas movimentações naturais, né? Porque tem medo de morrer. E aí ele toma a prole, né? Como uma projeção da sua eternidade. Então, quando eu falo para o meu filho que ele é um Negrini, por exemplo, né, eu estou passando para ele a minha identidade de alguma maneira. Então, eu estou passando para ele meu ego. Então, eu estou mantendo a minha eternidade de alguma forma, né? Ao invés de aceitar que esse Negrini nunca existiu absolutamente. Ele existe relativamente dentro da nossa sociedade, uma maneira de eu chamar eu a mim mesmo, ou as pessoas que compartilham comigo aqui essa vivência, né? Mas enquanto uma essência absolutamente real, que está separada do todo, ela não existe, né? E aí por isso que... E é engraçado até, porque o budismo, ele acaba caindo nas próprias amarras que o budismo não dual critica, né? Porque muitos budistas acabam se entrando e se tornando demasiado idealistas, né, no sentido de que vou negar a existência material para poder atingir esse estado, mas a existência material, ela é fruto dessa mesma interconexão das coisas, né? Então, é o que eu cito diversas maneiras, cito diversas vezes no trabalho, né? Não existe diferença última entre Sansara e Nirvana. Sansara é o ciclo, né, do todo, vamos dizer assim, né?
É o ciclo de renascimento, de vida e morte. E o nirvana seria a iluminação para os termos budistas, né? Mas a iluminação é perceber que não existe nada além do que existe, que é o todo, né? Então, o desejo de iluminação em si já provém de uma separação que foi conjecturada por esse ego que se julga separado, né? E aí, quando ele percebe que ele não está separado, então ele percebe que ele sempre esteve iluminado, porque ele nunca esteve à parte desse samsara, que é o todo, desse ciclo, né? Porque ele mesmo, enquanto essência, nunca existiu, né? Ele sempre foi uma parte que está canalizando o movimento do todo, né? Participando dessa dança mesmo, né? De receber e dar alguma coisa, né? Por isso que é o que o Paul fala, né? Quando ele toma a água da vida, né? Não, como é que ele diz? Eu tenho até aqui, eu posso até pegar. Eu sou o fulcro, né? Eu sou aquele que não pode tomar sem dar e não pode dar sem tomar, né? Porque é o ato de estar participando desse movimento, né? Alguma coisa passa por mim e eu passo e eu transfiro aquilo para lá. Então é participar desse ciclo, né? E dessa dança, né? Acho que é por isso que a metáfora da dança é extremamente importante aí nesse caso para falar sobre o arquétipo da grande mãe e sobre essas questões aí que o Duna acaba tratando, né? Filosoficamente, metafisicamente falando. Eu não sei se faltou alguma coisa, Karen. Não, tá ótimo. Fred, eu só queria comentar mais uma coisinha rapidinha que eu esqueci de falar durante a minha arguição. Você vai fazer depois uma revisão do seu texto, porque tem vários errinhos de digitação em vários pontos. Agora, eu queria só chamar a sua atenção, na página 112, tem uma citação, e dentro da citação tem algo em aspas. Então, você põe a citação, você abre as aspas, e lá no meio tem a citação dentro da citação, só quer dizer, aspas dentro de aspas. Então, eu só queria, assim, que você não esquecesse, as do meio, elas são simples, porque senão quem lê, vê uma aspa e diz, opa, está começando. Aí encontra as aspas, está fechando. Entende? Então, não esquece, eu não sei se isso aparece em mais algum lugar, eu sei que na 112 eu percebi e resolvi chamar a sua atenção para você não esquecer. Às vezes, na revisão, a gente deixa passar alguma coisinha, tá? Mas, olha, eu estou super satisfeita, seu trabalho está ótimo mesmo, você está de parabéns, você e o Cido, assim, parabéns em negrito e sublinhado. Obrigado, Karen. Satisfeita, Karen? Que bom. Bem, o Fred estava falando de dança, aí você, Karen, levantou essa questão, e aí enquanto o Fred falava sobre essa metáfora, me veio aqui uma imagem que eu gosto muito, assim, só para pontuar. Shiva Nataraya, a imagem de Shiva Nataraya, que provavelmente o Fred conhece, e pelo que a balançar da cabeça da Karen, provavelmente ela conhece também, Alex também, essa dança do universo, né? Essa dança do samsara e do nirvana, né? Na mão do Deus da destruição, o que é maravilhoso isso, né? Enfim, é uma imagem que imediatamente me veio na cabeça. Mas enfim, bom, vamos dar prosseguimento então ao protocolo da defesa. Agora será o momento, então, em que a banca vai se reunir para deliberar diante do trabalho que foi apresentado, diante da arguição que aqui foi feita. A banca vai deliberar, a banca vai emitir um parecer e vai dizer, então, se Fred está aprovado ou reprovado. Como tem bastante gente aqui na sala, eu mandei um e-mail para você, Alex, para você, Karen, agora. Posso mandar pelo WhatsApp, se vocês preferirem, com uma outra sala para só nós três entrarmos, para não precisar pedir para todo mundo sair da sala aqui, depois entrar de novo, são quase 20 pessoas. Então, acho que é mais fácil nós três irmos para uma outra sala separada,
Conversamos lá, saímos dessa daqui, nós 3 saímos, conversamos lá, e depois voltamos para cá. Então, na verdade, vocês nem precisam sair exatamente dessa sala, é só fechar áudio e vídeo, certo? E ir para outra, tá? No nosso caso. E quem está aqui, Fred, e a assistência, pode permanecer. E depois, então, Alex e Karen e eu vamos voltar aqui e anunciar o parecer. Eu vou parar a gravação, tá? Nesse momento, então vocês podem conversar, se vocês quiserem, tá certo? Eu vou parar aqui a gravação e peço a paciência, vai demorar um pouquinho, certo? Uma meia hora aí, pelo menos, então é normal. Fred não entra em pânico, Fred não vai embora, certo? A assistência não precisa ficar desesperada, pai, mãe, irmão, namorada, namorado, enfim, não precisa ficar desesperado, certo? Que logo a gente volta, tá bem? Alex, Karen receberam o e-mail, podemos então já entrar lá, tá? Aqui é só fechar áudio e vídeo. Ou se vocês quiserem sair da sala também, fiquem à vontade, tá? Depois é só entrar no mesmo link que foi mandado pela pós-graduação, tá bem? Cido, se você estiver ouvindo, acho que você deixou gravando ainda. Gente, obrigado a todo mundo aí, viu? Por estarem